Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo e lhe disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. João 2, 9 e 10. Usei um bom tempo pregando sobre esse mesmo texto para descrever o banquete de Satanás. De que modo, em 4 mesas, onde se assentavam o devasso, o defensor da justiça própria, o mundano e o pecador secreto. Taças de vinho eram servidas sempre por Satanás de acordo com sua astúcia. Primeiro o bom vinho, e quando os homens já estavam bêbados, então era a vez do vinho ruim. O valor de sua festa diminuía à medida que prosseguia, indo do brilho extremo à escuridão das trevas eternas. Na segunda parte do sermão, mostrei que a regra do banquete de Cristo é exatamente o oposto. Cristo oferece sempre o melhor vinho por último, pois guarda as melhores coisas para o final da festa. As primeiras taças à mesa de Cristo estão cheias, por vezes, dos terrivelmente amargos absinto e fel, mas se permanecermos em sua festa, as taças vão ficando cada vez mais doces até chegarmos à terra de Beulá, e especialmente entrarmos na cidade do nosso Deus, quando seremos então compelidos a dizer: tu guardaste até agora o melhor vinho. Venho reafirmar, meus caros amigos, que é um fato real que a festa de Cristo aumenta gradativamente em doçura. Ao proclamar o Senhor pela primeira vez um banquete para os filhos dos homens, a primeira taça colocada sobre a mesa era bem pequena, tendo dentro de si apenas algumas palavras de consolação. Vocês se lembram da inscrição naquela taça, a primeira taça de consolação servida aos filhos dos homens? A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Parece haver muito pouca doçura aí, mas doçura para nós que podemos entender melhor, e menos para os outros que o Espírito de Deus deve ajudar a entender. Mas mesmo assim, parece haver apenas uma pequena promessa em sua revelação. À medida que o mundo veio caminhando, taças maiores, contendo vinhos preciosos, foram servidas, das quais beberam os patriarcas e santos do passado. Todavia, amados, todo o vinho que eles receberam sob a dispensação do Antigo Testamento estava muito aquém do que bebemos. Aquilo que está entre os últimos no reino dos céus é muito mais favorecido do que aquilo que foi um dos primeiros na dispensação do Antigo Testamento. Nossos pais comeram do maná, nós comemos do pão que veio do céu. Beberam da água no deserto, nós bebemos da água viva, da qual todo aquele que beber não terá mais sede. É bem verdade que eles receberam também certa doçura. As taças do antigo tabernáculo continham vinho precioso dentro de si. Em seu simbolismo exterior estavam presentes os sinais e a sombra de muito daquilo que é agradável à fé do verdadeiro crente. Não nos esqueçamos, porém, de que estamos bebendo hoje do vinho que profetas e reis desejaram beber, mas morreram sem nem sequer haver sentido o seu sabor. Certamente que imaginaram sua doçura e pela fé puderam antever como seria, mas a nós foi dado o privilégio de nos sentarmos à mesa do Senhor e efetivamente tomar, em grandes goles, estes vinhos puros, bem purificados, que o Senhor dos Exércitos dá neste monte a todos os povos, num banquete de coisas gordurosas, como está em Isaías 25, verso 6. Todavia, amados, o texto prossegue sendo verdadeiro para nós, pois existe ainda um vinho melhor por vir. Sim, podemos nos considerar bem mais favorecidos que os patriarcas, reis e profetas em nosso privilégio, pois Deus nos deu um dia mais brilhante e mais claro que o que eles tiveram. Eles alcançaram apenas o raiar da manhã, comparado com o sol do meio-dia de que desfrutamos. Mas nem por isso pense que já chegamos ao vinho melhor dos melhores. Mas nobres banquetes estão prometidos para a Igreja de Deus. E quem poderá dizer quanto tempo ainda irá passar até que o melhor dos mais preciosos vinhos venha a ser servido? Sabemos simplesmente que o Rei dos Céus virá outra vez à terra. Jesus Cristo, que já veio e abriu seu coração para nós no Calvário, agora estará voltando para encher a terra com a sua glória. Veio da primeira vez trazendo uma oferta pelo pecado. Mas veja bem, não virá mais
com uma oferta pelo pecado, mas sim portando a taça da salvação e de ação de graças para clamar o nome de Deus Pai e jubilosamente tomar para si o trono do seu pai Davi. Se estivermos vivos e perseverarmos, eu e você colocaremos essa taça em nossos lábios. Se não, temos o privilégio e a alegre consolação de que a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, como está em 1 Coríntios 15, 52. E de todo modo, beberemos do vinho milenar que Cristo, nosso Salvador, reservou para nós no fim. Ó santos, não podemos imaginar como serão as taças de ouro nas quais iremos beber nos anos do triunfo do Redentor. Não podemos dizer que vinho borbulhante, brilhante e rubro será esse, procedente da vindima da colina da glória, quando aquele cujas vestes estarão tintas de vermelho por causa do seu trabalho no lagar, descer no grande dia e se colocar novamente sobre a terra. Só de pensar nisso, Jó exclamou: pois eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida esta minha pele, então, fora da minha carne, verei a Deus. Jó 19, 25 e 26. Que isso possa alegrar e animar cada um de nós, cristão. Que o melhor vinho de Deus, entre os melhores, está guardado para nós, até aquele tão esperado momento. Agora, tendo mostrado que esta é a norma que Cristo aplica na atual e grande dispensação para toda a sua igreja, chego ao assunto deste momento. Que o crente deverá constatar que Cristo reserva o melhor vinho para ele até o final. No caminho para cá, estive pensando no quanto isso é verdadeiro para alguns de nós, do povo de Deus. Alguns dos mais amados servos de Deus, que têm seus nomes escritos no peitoral do nosso grande sumo sacerdote, que foram comprados por seu sangue, que são tão queridos de sua alma, desde seus anos de juventude, no entanto, não sabem o que é viver fora da pobreza. Estão quase sempre em carências, sem saber até muitas vezes se terão como fazer a próxima refeição. Quantos outros também do povo de Deus se acham continuamente prostrados em um leito de aflição? Alguns dos mais preciosos diamantes de Deus parecem estar como que largado em um montouro de doença. Se pudéssemos subir em algum lugar alto e olhar em volta, veríamos entre eles vítimas de todo tipo de doença, em tremenda condição, caídos e sofrendo de intensa dor. E assim, veríamos servos queridos de Deus definhando em uma verdadeira vida morta. Posso lhes apontar outros servos de Deus cujos dias são passados na labuta. Sofrem de carência no corpo, mas também e sobretudo na alma. Falta-lhes descanso e, frequentemente, a nutrição do conhecimento. São aqueles que tiveram pouca instrução e não conseguem digerir corretamente o alimento mental que lhes seja oferecido. Se leem, mal conseguem entender a leitura e, por isso, carregam um pesado fardo que faz com que sua vida seja amarga e os mantenha afastado do conhecimento mais profundo. Precisam trabalhar para o seu sustento de sol a sol, com raros momentos de descanso. Ó amados, não seria esperançoso pensar que a morte lhes será a sua exoneração quando deixarem este mundo, que tem sido para eles, com ênfase, um vale de lágrimas? Não dirão eles ao Senhor: tu guardaste até agora o bom vinho? Que mudança será também para aquela mulher que vem mancando a todos os cultos ao santuário? Não mais irá à casa do Senhor mancando e coxeando, mas sim o coxo saltará como cervo, como está em Isaías 35:6. E tal como Miriam, dançará com as filhas de Israel. Pode ser que você tenha sofrido doença, tristeza e dor, cegueira e surdez de alguma das milhares doenças deste mundo. Que mudança será para você quando vir que tudo isso se foi? Nada de dor lancinante, preocupação, ansiedade. Não teremos mais que clamar para que a luz do dia penetre em nossas casas, nem chorar porque a visão está falhando por causa do trabalho incessante. Veremos a própria luz de Deus, mais brilhante que a luz do sol, e nos regozijaremos ante os raios de luz que irradiam desde a sua santa face. Não teremos mais enfermidades, a imortalidade as terá encoberto e sorvido. O que foi semeado em fraqueza é ressuscitado em poder. 1 Coríntios 15, 43.
Aquele que foi semeado de maneira desordenada, sob dor e tristeza, desconjuntado e com agonia, há de brotar cheio de agradável prazer, incapaz de sentir angústia, vibrando de alegria e gozo indizível. Vocês não mais serão pobres, mas sim ricos, mais ricos do que o maior avarento poderia sonhar. Não terão mais que labutar de sol a sol, descansarão e andarão soerguidos. Não mais sofrerão desprezo, escárnio, ignomínia e perseguição. Serão glorificados com Cristo no dia em que Ele vier para ser aclamado por aqueles que o amam. Que tremenda mudança! O melhor vinho está realmente, no caso desses irmãos, reservado para o fim, pois nunca tiveram qualquer vinho bom aqui. Isso aos olhos dos homens. Todavia, sabemos que, em oculto, muitos devem ter bebido da taça de Jesus. Ele frequentemente tem colocado o seu remédio nos lábios dessas pessoas. São como a pequena cordeira que pertencia ao homem da parábola de Natã, o profeta de Davi. Tem bebido diretamente da taça de Cristo aqui na terra. Mais doce ainda do que essa taça, no entanto, será a porção que Jesus irá lhes ofertar por fim. Contudo, meus queridos amigos, embora eu lhes esteja apresentando este quadro em primeiro lugar, para melhor sentirmos a mudança de maneira especial, ao podermos ver a grande diferença, ainda assim, isso será verdade também em relação aos filhos de Deus mais favorecidos, de tal modo que todos eles venham a dizer: Tu guardaste até agora o bom vinho. De todos os homens que acaso eu pudesse invejar, acho que invejaria, acima de todos, o apóstolo Paulo. Que homem! Como foi beneficiado! Quantos dons recebeu! Quanta bênção! Ah, Paulo, você sim nos podia falar de revelações e visões do alto. De fato, ele ouviu coisas às quais não é lícito ao homem referir. 2 Coríntios 12, 4. E viu o que poucos olhos já viram, pois foi arrebatado até o terceiro céu. 2 Coríntios 12, 2. Que grande medida de contentamento o apóstolo Paulo deve ter desfrutado. Que imensa perspectiva das coisas profundas de Deus. Que visão das alturas dos céus. Talvez nunca haja existido um homem que tenha sido mais favorecido por Deus, tendo sua mente expandida para, então, ser cheia de sabedoria e de revelação do conhecimento do Altíssimo. Mas pergunte ao apóstolo se acreditaria ainda existir alguma coisa melhor por vir. Eis o que ele responde: porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. 1 Coríntios 13, 12. Paulo, enfim, esperava ainda por alguma coisa além do muito que já havia recebido. Amados, ele não foi decepcionado. Havia um céu acima de todas as suas alegrias, de todas as alegrias de Paulo, já estando as alegrias de Paulo acima da depressão do seu espírito, quando ele exclamou: Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 24. Muitos dos filhos de Deus possuem tudo o de que possam precisar dos bens deste mundo. Parecem estar livres das preocupações terrenas e possuem fé suficiente para confiar em seu Deus com relação ao futuro. Sua fé é firme e forte. Guardam um grande amor pelo Redentor, acham-se envolvidos em uma atividade para eles agradável e o Espírito Santo está presente em seu trabalho bem-sucedido. Um após outro, seus dias seguem firmemente como as ondas de um mar calmo e tranquilo. Deus está com cada um deles. Cada um deles é grandemente abençoado e, tendo suas raízes plantadas junto às correntes de águas, suas folhas não caem e tudo quanto fizer prospera. Salmo 1, 3. Onde quer que qualquer um deles coloque sua mão, o Senhor seu Deus estará ali com ele. Em qualquer terra onde coloquem seus pés, são como Josué, e aquela terra lhes é dada por herança para sempre. Contudo, amados, até mesmo essas pessoas verão coisas maiores do que as que já contemplaram. Por mais elevada a situação a que o Mestre as tenha levado em sua casa do banquete, por mais imponente que seja a sala na qual agora festejam, o Mestre um dia irá lhes dizer: subam até aqui. Irão conhecer mais, desfrutar mais, sentir mais, fazer mais, possuir mais. Estarão simplesmente mais perto de Cristo,
desfrutarão de alegrias mais ricas e ocupações infinitamente mais doces, como jamais tiveram. Sentirão que o seu mestre guardou até agora o melhor vinho. Entrando em detalhes de maneira muito breve, quero observar que muitos são os aspectos sobre os quais podemos considerar o estado celestial. E em cada um desses veremos que Cristo guardou o bom vinho até aquele momento. Aqui mesmo na terra, os crentes entram em seu descanso pela fé. Desfrutam de descanso até no deserto, pois é sempre cumprida a promessa de que habitarão em segurança no deserto e dormirão nos bosques, como está em Ezequiel 34, 25. Deus supre aos seus amados enquanto dormem, Salmo 127, 2. E para eles há uma paz que excede a todo entendimento, como está em Filipenses 4, 7, e que pode ser desfrutada mesmo em meio à grande confusão, lutas e sobressaltos. Paz que o mundo não pode receber, porque não conhece. João 14, 17. Como dizem os versos, glorioso descanso há de desfrutar o coração que em seu Deus confiar. Espera assim a igreja de Deus findarem os cuidados e os medos seus. De todo modo, amados, por mais que bebamos aqui do cálice da paz, o melhor vinho está guardado para o futuro. A paz que bebemos hoje ainda vem misturada com algumas gotas de amargor. Existem ainda pensamentos perturbadores em nossa mente, cuidados deste mundo que certamente persistem, dúvidas que provavelmente ainda certamente aparecem. Independentemente de como vivamos neste mundo, teremos ainda inquietações e espinhos na carne surgirão. Contudo, resta ainda um repouso para o povo de Deus, um descanso para o povo de Deus, diz Hebreus 4, 9. Que vinho excelente deverá ser este. Deus nos espera com um sol brilhante e sem manchas, um céu sem nuvens, um dia sem noite, um mar sem ondas, um mundo sem lágrimas. Felizes são aqueles que, tendo passado por este mundo, encerram seu trabalho e entram no descanso sabático, como justamente Deus fez, banhando então sua alma fatigada nos mares do repouso celestial. Vejamos ainda o céu sobre outro aspecto. É um lugar em que fruímos de companhia santa. Neste mundo, poderemos ter um pouco de vinho doce de companhia. Muitos são os filhos de Deus preciosos de Sião, com quem possivelmente teremos conversado juntos tranquilamente, como está no Salmo 55, verso 2. Bendito seja Deus, o Senhor, porque o justo não se esquece dos demais homens. Alguns de vocês poderão certamente se lembrar de nomes preciosos que lhes foram muito queridos nos dias da sua juventude, homens e mulheres com quem costumavam ir à casa de Deus e conversar tranquilamente. Que palavras agradáveis costumavam sair dos seus lábios e que suave bálsamo você pode ter obtido em dias de tristeza ao lhe haver em eles confortado e consolado. Você provavelmente ainda possui amigos com quem trata com a devida consideração, ao mesmo tempo que lhe dispensam grande afeição. Existem de fato amigos que são consoladores de nossa alma. Quando em sua presença sentimos nosso coração responder ao deles e desfrutar de união e comunhão com eles. Contudo, amados, repito, o bom vinho está guardado para o fim. Toda a amizade que tenhamos tido com os santos aqui na terra em nada é comparável com o que vamos desfrutar no porvir. Quão doce é para nós sabermos que no céu estaremos na companhia das melhores pessoas, homens e mulheres dos mais nobres, poderosos, honrados e renomados. Nós nos sentaremos juntos a pessoas como Moisés e com ele conversaremos sobre toda a sua vida de maravilhas. Caminharemos com José e ouviremos falar sobre a graça que o preservou na hora do perigo. Não tenho dúvida de que você e eu teremos o privilégio de nos sentarmos ao lado de Davi e ouvir seu relato sobre os perigos e os livramentos pelos quais passou. Os santos dos céus não desprezam nenhuma comunhão. Não estão divididos em classes separadas. Teremos permissão para caminhar por todos os grupos gloriosos e amizade com todos eles nós teremos perfeitamente. Não há por que duvidar que poderemos vir a conhecer a todos. Existem muitos motivos que, se fosse enumerar, ocuparia muito do nosso tempo, que me parecem confirmar que no céu conheceremos do mesmo modo que somos conhecidos e que vamos, assim, conhecer perfeitamente uns aos outros.
Eis o que certamente nos faz desejar estar ali: a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus, diz Hebreus 12, 23. Ó, que bom um dia deixarmos a pobre igreja daqui, tão cheia de lutas e divisões, contendas, ciúmes e animosidades, sair da sociedade dos homens, tão cheia de erros e enfermidades, embora possuam ambas certa graça divina, e chegarmos ao lugar onde não há enfermidade alguma, nem em nós, nem naqueles com quem lidamos, sem mau humor, onde possivelmente não daremos nem ouviremos um único acorde com notas dissonantes, quando não haverá como ser levantada entre aquelas santas aves do paraíso uma causa sequer de contenda, quando andaremos no meio de todos vendo o amor brilhar em cada olhar e sentindo a profunda afeição presente em todo o coração. Ó, este será, sem dúvida, o melhor vinho. Você não deseja bebê-lo? Não deseja entrar um dia nessa grande comunhão da igreja e participar dessa igreja gloriosa? Como dizem os versos, onde o coro dos eleitos do trono em volta vai estar para louvar os grandes feitos e as maravilhas proclamar. Voltemo-nos mais uma vez para o céu, agora quanto à questão do conhecimento. Muito do que conhecemos na terra nos deixa felizes. O Senhor nos ensina muita coisa que nos proporciona alegria e felicidade. Apesar de ser este mundo um mundo de ignorância, temos cursado, mediante a graça, a escola do Evangelho e aprendido doces verdades. É fato também que somos muito parecidos com a criança que está aprendendo a escrever. Rabiscamos ainda muitos garranchos e não aprendemos ainda a fazer a letra corrida da alegria. O Senhor, porém, nos ensinou grandes verdades, a ponto de encher nosso coração de júbilo: a grande doutrina da eleição, a ciência da nossa redenção, o fato da nossa segurança em Cristo. Estas simples, mas grandes doutrinas têm preenchido nosso coração de contentamento. Um vinho melhor, no entanto, está guardado para o fim, quando o Senhor Jesus Cristo tomará o livro e abrirá seus selos, permitindo que possamos ler tudo. Então, nos regozijaremos verdadeiramente, pois o mais excelente vinho estará em nossos lábios. Velhos barris de conhecimento contêm o mais rico vinho. Cristo vai abrir esses tonéis, então beberemos deles até o fim. Não nos compete saber todas as coisas agora, pois não poderíamos suportar. Portanto, Cristo as deixa para depois. Mas como diz o hino, ali no céu você terá o que na terra desejou, e toda a força encontrará o fim que sempre almejou. Você poderá olhar ainda o céu com outro sentido, o de lugar de manifestações e júbilo. Para o crente, o mundo é lugar de manifestações divinas temporárias. Será preciso falar das manifestações de si mesmo que Cristo se digna conceder aos seus pobres filhos na terra? Não. Nossa própria experiência, amados, suprirá minha deficiência. Direi apenas que há momentos em que o Senhor Jesus diz ao seu povo amado: saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias, levantemo-nos de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, se estão abertas as suas flores, e se as romãzeiras já estão em flor, ali te darei o meu amor. Cantares 7, 11. Mas como deverá ser esta comunhão no céu? Talvez eu não esteja sendo muito bem sucedido em falar sobre o melhor vinho, por uma simples razão. Creio que há poucos homens que possam pregar sobre o céu de modo a serem interessantes, pois você sente que tudo o que podemos dizer está tão longe da realidade que devemos deixar o assunto de lado. O grande puritano Richard Baxter pode ter se saído bem ao descrever sua obra O Descanso dos Santos, mas eu não sou Baxter. Quisera Deus que eu fosse. Talvez chegue um dia em que eu possa falar de maneira mais prolífica sobre tais bênçãos. Contudo, no presente, com toda a sinceridade, quando começo a falar sobre a comunhão do céu, sinto-me tolhido. Não consigo realmente imaginá-la. O pensamento que sempre sucede à minha primeira tentativa de fazê-lo é de irresistível gratidão, juntamente com certo temor de que seja bom demais para um verme desprezível como eu. Foi um privilégio para João colocar sua cabeça no peito do Mestre, na ceia, mas isso nada é se comparado ao privilégio de permanecer em seus braços para sempre. Devemos esperar até chegar lá e então, como já disse alguém,
Em 5 minutos você saberá mais do céu do que eu poderia dizer em toda a minha vida. Será necessário tão somente vermos nosso Senhor, podermos correr para os seus braços e sentir seu abraço, cairmos aos seus pés e, estava eu prestes a dizer, chorar de alegria. Isso talvez não nos seja possível, mas nos basta estar ali, como se nos dissolvêssemos em êxtase, sentir que finalmente chegamos àquele lugar querido sobre o qual ele nos falou ao dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. João 14, 1 e 2. Verdadeiramente, ele guardou o melhor vinho para o fim.